se nós conseguíssemos seguir o nosso caminho com serenidade e sem desordem e sem dispersão, em poucos anos a gente conseguiria servir muito mais do que quem tem muito mais talento do que a gente. Então a gente chegar a servir, chegar a ser útil, útil ao mundo, útil à humanidade, útil ao todo, não é uma questão de ter talento, de ter muito talento. É uma questão de fazer o próprio caminho com bastante serenidade, fazer o próprio caminho tranquilamente. Nos tempos passados, se trabalhava a serenidade através de muitas cerimônias. Então havia cerimônias para tudo, nas religiões, nas casas. Mas todo esse cerimonial antigo, que levava a serenidade, ele hoje não existe mais dessa forma, ele não existe mais dessa maneira. E hoje nós temos outros processos para entrar em serenidade. Porque, como a vida moderna se tornou muito absorvente, todas as coisas que acontecem na vida moderna podem ser um cerimonial, podem ser uma cerimônia. Hoje, tudo é uma cerimônia, tudo é um cerimonial. Porém, esse é um trabalho que se faz na consciência e que aos poucos ele vai passando para a vida, aos poucos ele vai passando para tudo aquilo que a gente faz, para tudo aquilo que a gente diz, que a gente sente, que a gente pensa. Então aí a gente começa a ficar sereno. Uma pessoa recentemente me escreveu uma carta dizendo que ela estava ficando com medo, cada vez com mais medo, e que ela não sabia por quê, porque não havia nenhum motivo aparente para ela ter medo. Isto é, estava tudo correndo bem na vida dela, em todos os sentidos, mas estava acontecendo um medo, uma apreensão, e ela então me dizia nessa carta que fosse dito alguma coisa para ela, porque como se alguma coisa não estivesse andando bem. Claro que isso não era fora dela, era dentro dela mesmo que estava acontecendo. Mas ela escrevia a carta como se a serenidade dela e a ausência de medo dependesse dos outros. Como se dependesse de alguém ela parar de ter medo ou ela ficar serena. E é claro que essa situação de serenidade não deve depender de ninguém perto da gente. Não deve depender de nenhuma coisa que aconteça fora. Porque se a gente fosse ficar na dependência disso, hoje principalmente a gente não poderia ficar sereno. Porque basta pensar um pouco sobre o que está acontecendo fora, objetivamente, então se perderia a serenidade. Mas talvez isso seja uma prova definitiva mesmo para a gente. A vida de hoje, né, as coisas que acontecem hoje no mundo, sejam uma prova definitiva para a gente conquistar esta atitude e entrarem de uma vez por todas nessa, como que inexpugnabilidade, né? Como se a gente ficasse assim como um forte, como uma fortaleza, que acontece tudo aquilo em volta e a gente continua a ser o que é. A gente continua a ser aquilo que é para ser. Nós podemos trabalhar um pouco a nossa consciência, no sentido de, com o tempo, entrarmos nessa atitude. Então nós vamos aqui falar algumas coisas a respeito de como dissolver o medo, ou como é que o medo se dissolve. Porque o medo é aquilo que está na base da falta de serenidade. Então vamos ver quais são os processos que existem para a gente dissolver o medo. E assim, direto ou indiretamente, a gente vai trabalhando esse assunto. Nós temos que nós saibamos 3 oportunidades de dissolvermos o medo. A oportunidade maior que nós temos de dissolver esse medo é nos intervalos entre as encarnações.
é quando a gente está desencarnado. E é bom também que a gente saiba do nosso potencial enquanto desencarnado, para a gente perder o medo da morte, porque há certas coisas que a gente só pode fazer depois de morto, aqui não pode. E outras coisas que a gente só pode fazer enquanto está vivo. Mas não existe essa questão de estar morto ou estar vivo. A gente precisaria perder essa linha divisória e fazer essa passagem com muita tranquilidade, fazer essa passagem com toda a calma e com toda a serenidade. A principal oportunidade de nós dissolvermos o medo é durante o período em que nós estamos desencarnados. Enquanto a gente está desencarnado, a gente tem mais possibilidade de dissolver o medo e, portanto, preparar uma próxima encarnação menos medrosa, menos receosa.